Oi, 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 meus amores! Quem tá aí comigo nesse dia onde o assunto é poderoso, com uma convidada especial pra gente conhecer aí a superação, se inspirar muito, muito, muito. E pra quem chegou agora, eu sou Franciane Patrício, sou terapeuta, consteladora familiar e com muita alegria eu compartilho muitos conteúdos aqui para ajudar você a resolver a sua relação com a sua mãe, porque interfere diretamente na relação com a sua vida. Como você vê a sua mãe, você vê o mundo. Como você se sente vista pela sua mãe, você se sente vista pelo mundo. Então aqui é a chave de muitas questões que vocês vão trazendo, inclusive daquela dor da falta. Falta de amor, falta de dinheiro, falta de reconhecimento, falta de oportunidade. Enfim, essa falta ela tem muito a ver lá com a relação com a mãe. Deixa eu procurar aqui essa maravilhosa Silvana, então. Ah, Silvana, vem contar a história dela. Meu amor, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? E vocês? Boa tarde, meu amor, que alegria te receber aqui. Gente, a Silvana disse, por favor, vem compartilhar a tua história de ontem para hoje. Ela disse, eu vou. Eu disse, mesmo ela tendo trabalho, ela se organizou. Então se sintam presenteadas assim como eu me sinto com a disponibilidade dela. Nos presenteia a mulher com a sua história. Conta para essas mulheres como você estava antes de olhar para suas relações com a sua mãe, para tudo que aconteceu, de fazer esse resgate interno. Como é que era antes? Eu sempre tive um relacionamento assim, meio, um pouco mais distante da minha mãe, sempre fui mais meu pai, né? Mas depois que eu fiz o resgate, eu comecei a ver as coisas de outra forma e isso ressoava muito na minha relação, nos meus relacionamentos amorosos, né? E assim, aparentemente parecia que sempre estava concorrendo, competindo com o marido, com o namorado e coisa e tal. E com o resgate eu comecei a entender muitas coisas e a entender que isso foi plantado em mim, né? Eu precisava ressignificar isso. E com o resgate do feminino, com a Fran, com esse grupo fantástico que eu admiro e sou muito grata, eu consegui consegui essa transformação. Mas a minha maior transformação é que eu perdi a minha filha, né? Minha filha faleceu, vai fazer 3 anos agora em janeiro, e com um câncer. Foi uma luta assim, muito árdua, muito difícil. Eu aprendi muito, sofri muito. Eu uso uma comparação que quando eu estava passando por tudo isso e depois quando ela faleceu, aparentemente eu me sentia em carne viva. Mas as coisas a gente vai melhorando, vai aprendendo, vai convivendo, e Deus é muito bom também, e a gente consegue ressignificar. Essa palavra ela é muito forte para mim, ressignificar, é isso que eu venho fazendo desde então. E assim, o que o resgate do feminino trouxe para mim? Eu até falei para a Fran, logo que a gente começou, no dia que eu fiz a minha constelação, eu disse para ela que eu tinha bem resolvido comigo a morte da minha filha, né? E na constelação ela me mostrou que não, eu entendi que não, porque eu ainda não tinha interpretado e aceitado o que a doença significou nesse processo inteiro. A doença, né? O câncer, o abandono que eu tive comigo. Então, todas as vezes que a gente acaba se abandonando, a doença, na minha família, a doença aparecia. Eu fui cantora por 20 anos. Era um padrão que não aconteceu só com a sua filha, né? Com quem que isso tinha acontecido? Era pessoas próximas por parte da tua mãe? Eu não lembro, me ajuda a lembrar. Isso. Por parte da minha mãe. Por parte da minha mãe, a minha avó perdeu filhos todas as vezes, porque ela teve muitos filhos, eles tiveram 10 filhos, né? E ela perdeu 3 filhos nesse período, assim, e ela sempre foi, naquela época era muito mais, né? A minha avó era mãe, ela cuidava de tudo e acabou se abandonando. Eu também, eu fui cantora, eu sou professora, eu era locutora de rádio, e quando eu fui mãe, quando eu tive a Sâmia, eu me abandonei, eu parei com tudo e fui ser mãe da Sâmia. E com isso eu adoeci também, eu engordei muito,
Eu não era feliz, gente. Infelizmente, eu tenho que assumir. A minha filha era a minha vida. Ela era tudo para mim. E eu não me arrependo de nada que eu fiz em relação a ela, mas eu não era feliz, porque eu havia me abandonado. A Silvana mulher, a Silvana namorada, esposa. Eu era mãe e professora. E isso trouxe muitas coisas de resultados. E quando a minha filha adoeceu, aí sim que eu me abandonei de vez, porque aí era ela, e aí eu não trabalhei mais, eu fiquei só em função de cuidar dela. E nesse período todo, só para vocês entenderem, quando eu engravidei dela, eu pesava 75 quilos. Quando a Sâmia faleceu, eu estava com 102 quilos, e um ano depois do falecimento dela, eu estava com 115 quilos. Então, isso é abandono total, né? Isso é uma autossabotação muito grande. Mas, entendendo tudo o que aconteceu, e eu vou dizer, depois que eu fiz a constelação com a Fran, depois de todo esse resgate feminino, depois de eu entender qual é o meu papel enquanto mulher, qual é o meu papel enquanto ser humano, e o que tudo isso significou na minha vida. Essa passagem da minha filha pela minha vida, ela me escolheu, né? E eu aprendi muito com tudo isso. As pessoas, assim, eu até falei para algumas pessoas, eu converso bastante com a Miriam. Um beijo, Miriam, saudades. As pessoas às vezes me questionam: nossa, você perdeu a sua filha e você está tão bem. Mas não é isso. A minha dor, ela vai ser eterna. Essa saudade é eterna. O que eu fiz foi ressignificar tudo isso. Entender o pra quê de tudo isso, né? E a questão da minha sogra, que é muito, foi o que mais me incomodava, porque daí eu não tinha um relacionamento inteiro com meu marido, porque ele é filho único, né? E a minha sogra, quando a minha filha adoeceu, ela se afastou, ela simplesmente nos abandonou. Ela estava ali, mas não estava. Só pensava em bens materiais, ela só pensava que aquela doença da Sâmia era tipo uma gripe, que logo ia passar, que não era nada, que era muita coisa que eu estava fazendo tempestade, coisa e tal. Enfim, foi muito difícil e eu tive assim, depois que a minha filha faleceu, eu fiquei 2 anos e 6 meses sem trocar uma palavra e nem vê-la. Meu marido ia lá, conversava com ela e fazia o que tinha que ser feito, papel de filho, né? Mas eu não consegui, porque eu não conseguia perdoar ela por essa situação. Ela amava a minha filha, eu sei, e ela fez, assim, muito pela minha filha. Mas ela adoeceu, ela, sei lá, apagou, né? Não, ela só pensava na casa, só pensava no carro, só pensava em dinheiro. E isso me magoou muito, porque, meu Deus, a minha filha era tudo para mim, era a única neta dela, então eu não aceitava isso. Eu tive, assim, altos embates com meu marido por causa disso, porque é mãe dele, ele defendia, é minha mãe, independente dela ser o que ela é minha mãe. E com o resgate, a Fran e todo esse conteúdo me ajudou a entender que a minha sogra e a maioria das pessoas, elas reagem à dor de acordo com aquilo que elas têm dentro de si. A minha sogra, o pai dela foi morto, degolado na frente dela, ela tinha 10 anos de idade. Quando o marido, e aí a mãe dela na época, a avó no caso, né, tinha 26 anos. Ela ficou com 5 filhos, aquela situação toda. Então começa aí. Quando a minha sogra casa, ela fica, né, tem o pai do meu marido, e quando ela completa 26 anos, o marido dela morre de acidente. Ela fica viúva com um filho de 9 anos. E em todos esses momentos de dor que ela teve, as pessoas se afastaram dela. As pessoas não a ajudaram. Então, o que essa mulher tinha dentro dela? Ela reagia à dor, com afastamento. Ela se afastava, ela se afastou quando a Sâmia adoeceu, ela não queria mais ficar sozinha com a minha filha, ela praticamente, ela nunca não ia no hospital comigo e com a minha filha, então assim, ela reagiu à minha dor, ela fez comigo o que fizeram com ela a vida inteira. Todas as vezes que ela passou por esse sentimento de dor, as pessoas
a abandonavam. E ela repetia. E ela repetiu isso comigo e com o próprio filho. Porque ela também não... Tudo que ela fez para mim, ela falou para ele também, né? Então ele sentiu tudo aquilo. Mas como o sentimento de filho, eu acredito que seja, né, mais forte, ele conseguiu perdoar ela e conviver com isso. Afinal, a única família dele é ela, né? Porque ele já não tem o pai, perdeu a filha. Então, assim, aí, com tudo isso, enxergando desta ótica, e a Fran me mostrando várias situações e entendendo que nós somos reflexos mesmo das coisas que nos acontecem na nossa vida, principalmente na nossa infância, né, Fran? E a minha sogra, ela tem tudo isso, essa marca de dor, exatamente aí, né? Lá, quando ela tinha 10 anos, que o pai foi degolado, morto na frente de 5 crianças, e a mãe dela ficou internada 60 dias no hospital, então ela ficou sem o pai e sem a mãe. E os vizinhos cuidando. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês de tudo isso? Que foi muito difícil, foi muito sofrido para mim a perca da minha filha. Ela, assim, era tudo para mim. Eu achava que eu tinha ressignificado, mas até então eu não tinha entendido qual era o papel da doença, né, desse câncer nessa nossa história. E eu consegui ressignificar isso e entender que todas as vezes que a gente se abandona, na minha família, que a gente acaba se anulando por alguma situação, a doença vem. Ela aparece. O exemplo disso também é a minha mãe. A minha mãe é diabética no último grau. E a minha mãe, ela teve isso depois que nós 3 saímos de casa. Quando eu saí, quando a minha irmã casou, meu irmão casou, ela ficou com o sentimento de ninho vazio, né? Acredito que ela se sentiu abandonada, não sei, e veio a diabetes e ela entrou numa depressão. Então, assim, isso é muito recorrente na minha família. Agora, a minha irmã tá assim, Fran. A minha irmã, sim, é isso que eu queria colocar. Então, por isso, e eu tô tentando ajudar ela a ressignificar isso. A minha irmã, numa situação de casamento difícil, situações de problemas com a minha mãe, ela também, ela engordou muito. A minha irmã tá com quase 115 quilos também. Então, tudo é repetição, né? E se a gente não ressignificar, se a gente não compreender, se a gente não perdoar, não conseguir quebrar isso, vai continuar se repetindo, né, Fran? Isso. Ai, mulher, que força que você traz. Eu tô aqui mega emocionada, segurando a onda, né, pra realmente poder trazer para essas mulheres a importância do que você está trazendo. São muitas coisas, né? A repetição do padrão de dor é uma coisa muito forte. Então, sua avó já perdeu os filhos. Gente, por lealdade, né? Não é consciente, é inconsciente, a gente repete a história, né? Então, Silvana perdeu a filha, é uma forma de ela se sentir igual à avó, pertencer à avó, né? Então, assim, vó, eu sei da dor que você carrega, eu também carrego. Então, se a gente não olha isso, gente, isso fica um turbilhão, engordando mesmo, porque toda essa dor fica lá dentro do nosso campo emocional, físico, energético, né? Então, quando ela pôde olhar para essa questão, que já era uma questão recorrente dentro do sistema, também já... Opa, peraí, deixa eu sair um pouco só da minha dor e olhar para a dor dos outros, porque quando a gente faz isso, além de a gente despertar compaixão, gente, que é um sentimento que é o que a Silvana despertou pela sogra, né? Ao invés daquela raiva que ela tinha, não que deixou de existir, porque, poxa, né, abandonou, mas ficou compreensível, trouxe uma compaixão pela história. Poxa, eu nem posso exigir isso da minha sogra, porque é entendível que quando tem um momento de dor, a pessoa foge, né? É entendível. Aceitável é mais fácil, gente, quando a gente diz sim para a realidade, ao invés de ficar brigando. Não, porque eu não admito mesmo assim. Peraí. E a dor dessa mulher? Vamos respeitar a nossa e vamos respeitar a dor dos outros, né? Então você trouxe isso em ressonância do sistema do teu companheiro, do teu esposo, pai da sua filha, que
tem tudo a ver com o teu campo familiar, né? As doenças, quando há abandono, a doença, ela até é uma forma de ser vista mesmo, gente. Não é por mal, não é porque são pessoas ruins que fazem isso. É inconsciente. A gente fica doente para ser visto, né? Para ganhar o cuidado e tudo mais. Então, foi incrível, assim, quando a Silvana trouxe esse entendimento que toda vez que a gente se abandona, a gente paga um preço alto por isso. O preço da doença. Quando ela vê isso, gente, rompe o padrão. Ela dá um lugar, ela coloca em ordem esse amor, essa lealdade que está em desordem a ponto de ferir, machucar e até matar, né? E aí, mulher, depois de botar tudo esse amor em ordem, como é que tá a sua vida agora? Olha, Fran, Você tá linda. então assim, obrigada. Eu posso dizer e posso afirmar que depois de tudo, depois que eu resolvi com a minha sogra, né? A gente fez a constelação, e no Dia das Mães eu comprei um presente para ela, eu fui lá na casa dela, meu marido chorou muito, ele ficou emocionado, porque eu não falei para ele, eu só disse para ele que eu estava passando por um processo de resgate e que o que eu mais buscava era a compreensão de toda essa situação da morte da minha filha, na minha história, mas também essa dor e essa raiva, como você disse, que eu tinha da minha sogra por essa situação. E quando eu fiz isso, Fran, no dia que eu fui, que eu entreguei o presente, que eu conversei com ela, ela chorou muito também, e ela me pediu perdão. Ela pediu perdão, ela disse, eu falei para ela, olha, Helena, se eu te magoei, se fiz alguma coisa que possa ter te magoado, eu te peço perdão. E eu quero viver bem, porque você é minha família também. Porque a Sâmia, a minha filha, ela desenhava, Fran, a nossa família. Então ela desenhava o pai, eu, a vozinha, porque ela chamava a avó de vozinha, os 2 cachorros e o Fred, que era um passarinho. Então, nesse dia, eu mexi nas coisas da minha filha, achei esse desenho, que ela tinha vários, todos que ela desenhava da família, ela fazia isso. Peguei esse desenho e levei junto com o presente, entreguei e falei, ó, Helena, assim a Sâmia quer que a gente seja, uma família. Então eu peço perdão, quero estar bem com você, porque eu quero estar bem com meu marido, a gente é uma família. E se você acha que eu fiz algo, eu te peço perdão. Aí ela também disse que sim, que ela me perdoava e pediu perdão e que a gente tinha que seguir dali pra frente. E depois disso, Fran, parece que foi assim, como desenrolar um novelo. As coisas começaram a dar certo, não que estivessem dando errado, mas estavam assim, parece que amarradas, sabe? Sem cor, e daí as coisas começaram... Ana. Não tinha cor. Oi? Não tinha cor na tua vida, tava pesado, tava triste. Eu lembro que a sensação que eu tinha quando tu chegou era que tu tava uma morta-viva. Tipo, eu tô viva, mas dentro eu tô morta também, né? E tanto Exato. que você traz na sua fala, a minha filha era a minha vida, então a minha vida morreu. Né? Aí, gente, isso que a Silvana tá aí, ó, poderosa, sumindo. Quero ouvir mais, meu amor. O que mudou? Que cor foi essa que aconteceu? Então, aí uma das coisas assim que é muito importante para vocês que estão assistindo, que ainda não fizeram ou vão fazer ou estão fazendo o resgate do feminino e a constelação com a Fran, porque assim, essa mulher é fantástica. Eu sou assim muito fã dela, não estou falando isso para fazer propaganda não, é que quando a pessoa é do bem, quando a pessoa ressignifica a própria vida para depois ajudar os outros a ressignificarem, isso é um exemplo assim que eu quero seguir, Fran. Eu estou fazendo muita coisa, não da mesma forma que você faz, mas eu faço de outras formas, dentro da minha escola, dentro da minha família, dentro do meu convívio social com as pessoas. Então assim, eu admiro você demais e peço assim, que para quem esteja assistindo, tudo é possível, gente. Tudo é possível. Só a morte que não. Né? Quando a gente sabe que, infelizmente, a Fran coloca isso e é verdade. Eu insistia em dizer o tempo inteiro, a minha filha era a minha vida. E se a minha filha morreu, a minha vida acabou. Era isso mesmo que eu dizia. Hoje, né? Hoje eu entendo que ela passou pela minha vida,
Ela trouxe para mim aprendizados que eu nunca teria se não fosse daquela forma, dolorosa, mas que a minha vida sou eu preciso seguir a minha vida, porque eu ainda tenho muito o que fazer, e o que cumprir, e o que mudar, e o que transformar, para que de repente lá no futuro um dia a gente possa se encontrar. E é só fazendo o bem, é só ajudando, transformando, buscando mudança que a gente pode fazer isso. Claro que tudo isso vai além, né? Tem uma questão espiritual também, né? De religião. Cada um acredita se acredita, né? Numa espiritualidade, num Deus, numa reencarnação ou na vida eterna. Enfim, cada um tem o seu credo. Mas eu tenho muita fé que as pessoas que vêm para essa terra, que fazem o seu papel, que aprendem na dor e ensinam com amor, tem tudo para se transformar. E eu consegui e estou conseguindo fazer isso com a minha vida. O meu casamento estava prestes a acabar. Imagina, eu não conversava com a mãe nem com ninguém da família dele, né? Eu estava bem com aquilo, por quê? Mas eu tenho isso que hoje eu consigo fazer a diferença, Fran. Que eu dizia assim para as minhas amigas na escola, é uma paz não ter contato com aquelas pessoas. Mas só de eu pensar nisso, aquilo já me fazia mal, né? Então, assim, a raiva, esse ódio, essa vingança, é um veneno que a gente dá para o outro, mas que mata a gente, né? Acaba matando a gente. E era isso que estava acontecendo comigo. Então, as coisas começaram a melhorar em todos os sentidos. Sentidos financeiros, no sentido relacional. Sim. Aquilo que eu disse, parece que estava tudo embolado, amarrado. E de repente começou a se desvencilhar. E eu estou lutando. Eu quero contar para vocês que o meu sonho, depois de tudo isso que aconteceu, e eu vou conseguir executar isso, eu quero ajudar a construir um hospital de cuidados paliativos para crianças com câncer, que estão em fase terminal, e que seja um local para as famílias serem atendidas juntamente com essas crianças. Porque eu passei por isso, Fran, e eu passei sozinha. Eu não tive esse atendimento. E as famílias precisam. A gente precisa desse acompanhamento na hora da morte também, né? Então, eu tenho esse projeto, eu tô estudando muito, estou trabalhando, estou fazendo cursos de cuidados paliativos, eu fiz tanatologia, estou trabalhando a questão política, porque vocês sabem que para a gente conseguir essas coisas, né, terreno, o prédio, a construção, tudo, a gente precisa ter esse apoio político. Então, eu estou trabalhando nisso e as coisas estão andando muito bem. Eu consegui também a construção para a minha escola é uma escola antiga já, né? E a gente num prédio compartilhado com o município. E nesse período todo, de todas essas transformações, a gente conseguiu uma escola nossa, nova. Vai ser construída uma escola onde eu e a minha amiga, a minha outra parceira, diretora, né? Nós teremos uma escola nova, modelo, com ginásio de esportes, com quadra poliesportiva, com tudo que vocês imaginarem, que a gente vinha lutando e estava, sabe, parado. Então, assim, eu me emociono, porque a mudança está em você. A mudança não está no outro. A gente não pode esperar que a mudança viesse, no meu caso, da minha sogra. Eu tinha que me transformar. Eu tinha que me ver, me enxergar, para poder entender o que estava acontecendo e até ajudá-la, porque hoje ela está bem feliz, ela está bem diferente. Ela tem essas dores, ela é uma pessoa que tem um pouco de amargura. Mas no dia do aniversário dela, é o mesmo dia do aniversário do filho, do meu marido. Uau. E eu fiz um bolo, eu mandei fazer um bolo bem bonito, e coloquei o nome dos dois. E levei, daí a gente levou salgadinho, eu comprei um presente e tal, a gente tirou foto, ela quis tirar fotos. Por quê? Porque a última vez que isso aconteceu era quando eu estava na vida dela. Então, assim, ela na dor, ela não enxergava tudo isso, mas quando eu volto,
e me preocupo e mostro que eu tô ali se ela precisar, ela também muda. Então, gente, é isso, é transformação. E a palavra que eu ouvi muito a Fran dizer, eu ouvia e tentava assim, meu Deus, como eu vou fazer isso? Né? Como é que eu vou ressignificar tudo isso? Como é que eu vou fazer? Mas é aqui dentro de mim, com todo o discernimento e conhecimento passado pela Fran, que eu fui assimilando e estou me transformando. A gente nunca vai estar pronto, né? Nós estaremos a vida inteira em transformação. E eu quero muito mais, quero ser melhor. Neste momento, por exemplo, né, não estou participando de outros projetos, né, com vocês, porque eu tenho esses projetos pessoais e profissionais que estão assim me tomando muito tempo. E só o resgate do feminino já me deu esse pontapé total. Imagine se eu fizesse o resto, né? Ai, mulher do céu, eu tô aqui com meu coração, meu Deus, emocionadíssima. Gente, isso que a Silvana traz, assim, é um processo, né? Muita gente, Silvana, chega e fala assim, eu quero a constelação. Eu sou fã da constelação, né? Sou suspeita a falar, amo a constelação. Mas não é só a constelação. É um caminho, gente, né? Quanta coisa a Silvana trouxe agora. Às vezes é difícil de entender, mas aí você vai né, resgatando, fazendo esse caminho, sabendo o próximo passo, porque esse que é o problema. A maioria das pessoas não continua na transformação, porque aí vê a dor, faz. Como é que eu vou dar conta disso? Beleza, eu vi que repetiu. E aí, o que eu faço com isso, né? Então, esse caminho, esse resgate, ele vai te ajudando a colocar em ordem tudo isso. Junto com as constelações dessas mulheres que estão, né, disponibilizadas para vocês e tudo mais. Então, assim, ó, é um conjunto de coisas, gente. Não é uma fórmula mágica. A gente foi ali com um condãozinho, né, Silvana? E agora a Silvana é outra pessoa. Não, gente, teve muito trabalho. Teve trabalho da minha parte para interno para eu achar esse caminho. Agora que eu trilhei, tem o trabalho de eu passar isso com todo cuidado para essas mulheres e tem o trabalho delas, a parte delas de dizer, eu vou fazer. E dá vontade de desistir, né, Silvana? Eu não vou conseguir. Não tá bom esse negócio. Dá vontade de desistir, gente. Como tudo na vida, porque a gente quer que resolva rápido. Mas quando a gente persiste, né? Olha o resultado, gente. Inclusive com o teu relacionamento. Eu acho que eu até te cortei de tão empolgada que eu fiquei. Você ia contar que você não viu o seu marido, né? E eu sei que andou mudando umas coisinhas aí. Sim, mudaram muitas coisas, muitas coisas. Eu não enxergava ele como homem, né? Na verdade, eu fazia o papel de homem. Era eu que decidia tudo, era eu que era do meu jeito sempre, e eu achava que isso era poder, e não é poder. Né? O poder do feminino é exatamente o contrário disso. Não é você ser, às vezes as pessoas pensam assim, é ser submissa. Não, não é isso. É ser parceira, é ver o outro, é se ver, né? Se enxergar e estar no seu lugar e ver e dar lugar ao outro. Que na minha situação, eu tive muitos relacionamentos conturbadíssimos a minha vida inteira, por esse motivo. E com esse meu marido, né, a gente teve todas essas situações, nós perdemos a nossa única filha, eu tive esses problemas com a mãe dele e a gente permaneceu juntos desta forma mesmo. E, de repente, eu dou esse up, busco essa transformação interna e externa e consigo trazer ele também. Então, assim, hoje reina a paz. Isso é muito importante, né? O amor é tudo, né? O amor, ele faz você se transformar, faz você transformar tudo ao seu redor. Mas quando você tem um relacionamento que tenha paz, respeito, confiança, e eu tive isso depois que eu entendi qual era o meu verdadeiro papel de mulher. Que linda! Ai, meu Deus, que maravilhosa! Gratidão, Silvana, por essa bênção que você trouxe para mim e para cada mulher aqui que às vezes fala assim, né, Silvana?
O meu caso não tem solução. Oi? É. Olha o seu caso, né, Silvana? O que você gostaria de dizer para essas mulheres que ainda têm dúvida da importância de se resgatar, mulher? Tem solução. Tem solução, é o que eu disse. Você precisa buscar, meninas, vocês precisam buscar isso dentro de vocês. Só que sozinhos a gente não consegue. Por quê? Porque tudo isso delibera e precisa de conhecimento, né? Você precisa, e todo mundo, as pessoas ao meu redor já percebiam as mudanças. E daí eu falava, é a minha mentora, é a minha mentora, é a Fran, é a Fran. Mas quem é essa Fran? Muitas amigas minhas seguem você hoje, assistem seus vídeos, e eu sei que algumas estão interessadas em fazer esse processo, porque viram a minha transformação. Então, você tem que acreditar. Você precisa acreditar. O primeiro passo é acreditar que você vai conseguir. E a gente consegue. Mas, como a Fran disse, tem horas que dá vontade de desistir, sim. Né? No período ali, eu lembro que a gente falava naquele grupo fantástico, que eu tive que sair porque era muita gente, mas ali a gente se ajudava, a gente se segurava. Eu falava, ai gente, eu acho que não dá mais para mim. Não, você tem que... Então, assim, a mulher, por si só, é um ser divino, gente. Fantástico. E várias mulheres num lugar só, então, vocês não têm noção do que pode acontecer, né, Fran? E nesse resgate do feminino é exatamente isso que acontece. Pessoas de ponta a ponta do Brasil, íntimas e amigas, e conversando sobre a sua maior dor. Porque às vezes a gente tem alguém ali muito próximo que você não quer falar com aquela pessoa. Mas com uma pessoa que é diferente, distante, você consegue. Né? Então é isso. É isso. Você pode tentar, que você vai conseguir. Acredite, e eu vou dizer, não é propaganda, mas esta mulher, gente, linda, essa deusa, como vocês, né, a gente se chama, Franciane Patrício, você é iluminada. Eu agradeço você demais, demais. Eu agradeço demais a esse grupo que eu participei do resgate e peço que vocês continuem juntas. E você que está aí pela primeira vez e ainda não se decidiu, não perca seu tempo. Faça. Você vai se transformar. Mas tem uma outra, última palavrinha que eu preciso dizer. Persistência. Persista. Porque senão, no primeiro obstáculo, você correr, você já perdeu. Tá? Então, persistam. Perfeito. Gratidão por falar sobre a persistência, viu, Silvana? Porque é exatamente isso, gente. Por que a persistência é importante? Porque se vocês, com todas as dores, não tivessem persistido, vocês não estariam hoje aqui vivendo, né? Não teriam mais vida. Então, vocês persistiram. Então, vocês têm esse lugar da guerreira que persistem. No nosso campo, a gente persiste em muitos padrões. E isso tem uma força. Então, quando você quer mudar, se transformar, você quer trazer novos padrões. Se você faz uma vez e não faz mais, esse campo não tem força para te dar essa mudança. Mas como a Silvana nos trouxe lindamente, aqui você não está sozinha. A gente sabe o caminho, a gente dá uma mão para outra, né? Então fica mais fácil, a gente se sente mais encorajada. Mesmo naquele dia que a gente quer chorar, a gente tem pra onde chorar, né? Como a Silvana falou, vai lá no grupo e diz, ai, não tá dando pra mim. Aí todo mundo já vem trazendo um apoio que daqui a pouco você, já tô diferente, né? Então já traz essa abundância toda. E a Silvana trouxe isso, né? Por que a vida tá dando certo, gente? Porque olha só, quando a gente não tem vida internamente, a gente só tá vivo, mas não tem vida, a gente não tá na vida, a favor da vida, tudo que a gente bota energia não vai, porque não tem força suficiente para que flua. Então, porque eu tô segurando as dores, as mágoas que estão lá atrás da minha sogra, da minha avó, da minha mãe, da minha irmã. Então, toda a minha energia eu tô gastando para brigar com aquilo que eu não aceito.
quando você, que é o objetivo do resgate, dos movimentos sistêmicos, de todas as terapias integrativas, né? Quando você toma essa força para usar para frente, para sua vida, você vai para a vida, você se sente realmente abundante só de estar vivo. E aí tudo flui, né? O projeto seu tá fluindo, financeiramente fluiu, a relação fluiu. Nossa, gente, e impactou várias outras vidas, impactou a vida do seu marido, impactou a vida da sua sogra, hoje está impactando da sua irmã, da sua mãe, de todas as crianças que você atende, porque uma coisa era estar ali, né, na direção de uma escola sem energia e sem vida, outra coisa, você tá ali inteira para essas crianças com todo o seu amor, que é o que o mundo precisa. Então, gente, resgatar é muito mais do que a gente consegue explicar, tá? É muito mais, eu digo que 10% do que acontece a gente consegue entender. 90% não, 90% só acontece. É verdade. Só acontece, né? Então eu quero dar um exercício para essas mulheres, Silvana, já, porque a gente falta só 3 dias. 3 dias para o resgate do feminino, para a semana do resgate do feminino. Então, sábado, domingo, na segunda, a gente já vai estar ali com todo o conteúdo, dando o início nesse mergulho interno, né? E, gente, a Silvana falou que ela teve que olhar para a história da sogra, ela teve que olhar para a história da avó, da mãe. Então, como exercício para vocês fazerem até o primeiro vídeo, eu trago isso. Não precisa perguntar, não precisa vasculhar, mas observe o que você conhece da história do seu sistema familiar. Do que deu certo, do que não deu certo. Gente, não é para olhar só o que não deu certo. Olha para o que deu certo também. Vai lá saber as coisas que foram se repetindo, como ela falou. Toda vez que tinha abandono, tinha doença. Então vai observando, vai questionando, porque aí você chega lá no primeiro vídeo da Semana do Resgate Feminino, você já vai, nossa, tá à frente do negócio. Quem não conseguir fazer isso também, tá tudo certo, né? Mas é um exercício bem interessante, bem profundo aí para começar a história, né, Silvana? Sim. Poder olhar para tudo isso. E é isso, meus amores. Então, domingo, nesse domingo a gente não tem live, mas na segunda-feira, cedinho, eu já vou estar mandando o primeiro vídeo da Semana do Resgate Feminino para vocês. E às 13h20 para a gente comentar do vídeo, para a gente falar dessas mulheres que passaram por esse processo. A gente vai estar aqui às 13h20 no Insta, ao vivo, para vocês, com muito amor. Quem não está no Telegram, aproveita. Quem não se inscreveu, aproveita. Aqui na minha fotinho, no link da bio, tem um link onde você coloca inscrição, resgate feminino, é gratuito a Semana do Resgate. Aí depois tem a opção do Telegram, que eu passo um monte de exercício. Vai lá, mulheres, estou indo lá pro Telegram agora, Silvana. E ó, meu abraço, meu cheiro, e que abra ainda mais portais aí para você. Obrigada por ter feito eu chorar, deixar essa lágrima fluir, mas foi de pura emoção, porque você me inspira muito. Gratidão por toda a abertura que você, né, deu para que tudo isso pudesse fluir aí dentro de você, meu amor. Eu que sou muito grata, muita gratidão, que muitas bênçãos e coisas muito positivas para todas vocês. E aproveitem, meninas, é uma oportunidade de transformação. Um beijo, fiquem com Deus. Obrigada, Fernanda. Beijo, beijo, deusas. Até segunda. Fomos, tchau.